Estimados irmãos e irmãs, a mensagem está dedicada especialmente às mães. E eu estava meditando num hino muito belo, que diz: que mãe é palavra, sublime e tão santa, repleta de amor. Mãe é um ministério, glorioso e tão belo, mas cheio de espinho e dor. Mãe é sofrer, mãe é o enternecer, mãe é amar, mãe é consolar, mãe é criar filhos para Deus, mãe é semear santos para os céus. As mães têm esta experiência, que muitas vezes mãe é sofrer. Eu estava lembrando, irmãos, da Virgem Maria. A Virgem Maria, quando concebeu o menino Jesus, ela foi até o templo para consagrá-lo. E lá eles foram recebidos por um profeta, um sacerdote chamado Simeão, que quando tomou o menino nos braços, ele fez uma profecia, dizendo: este menino será causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. E finalizando, ele disse: Maria, uma espada transpassará a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos. Imagina, irmãs, hoje, a irmã que tem o seu filho, a sua criança pequena, chegar a alguém e pronunciar algo tão forte, tão pesado, dizer: esse seu filho vai te dar trabalho, você vai sofrer muito por causa desse menino. Certamente a pessoa: sai, velho peçonhento, falar para outro, vai prever o futuro do meu filho. Mas Maria Santíssima, ela estava preparada, ela era sábia e inteligente, porque consultava as leis do profeta, e ela sabia a missão que ela havia assumido, que não era nada fácil. E ela sabia que o Filho de Deus veio para sofrer, naturalmente que iria sofrer, irmãos. É impossível viver sem sofrimento aqui nesta terra. Não pense os irmãos que vieram para a igreja, que foram chamados e que não vai ter lutas, não vai ter sofrimento. Ninguém foi chamado aqui para moleza, não, irmãos. Para permanecer nesta igreja precisa ser corajoso, precisa ser valente, precisa ser determinado, porque as lutas vêm. As lutas é o combustível que mantém esta igreja viva, forte, na sua caminhada. Se não houver lutas, o povo tende a se acomodar. Então as lutas têm o seu objetivo. Uma luta surge hoje, parece tão difícil, de repente surge outra mais difícil, e nós acabamos esquecendo a anterior. Uma luta é um preparo para nós enfrentarmos outra mais difícil. Sempre foi assim, irmãos. É por isso, irmãos, que
Deus sempre escolheu pessoas corajosas para estarem à frente do seu rebanho. E essas pessoas são chamadas de pedra. É preciso ser pedra. Não foi assim que Jesus falou para São Pedro? Quando Jesus fez uma pergunta para os apóstolos, o que andavam falando dele? Quem ele era? Então os apóstolos disseram, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um profeta. Então Jesus perguntou, e para vós, quem dizeis que eu sou? Então São Pedro se manifestou, dizendo-lhe, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus, olhando para aquele apóstolo cheio de fé, dizendo-lhe que quem revelou a ele foi o Espírito Santo. Foi quando Jesus pôde dizer para aquele apóstolo, Pedro, ou seja, Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Naturalmente, que para se tornar a pedra, iria demorar um pouco de tempo, porque a pedra precisava ser lapidada ainda. E assim, irmãos, por isso que Deus colocou em cada lar uma mãe, uma pedra, à frente da família, uma rocha. Por quê? Porque o reino de Deus é a extensão das famílias. As mães têm este ministério, esta missão, esta responsabilidade de criar filhos para Deus, o nosso Pai. É por isso, irmãos, que as mães são dotadas de amor, um amor profundo pelo seu filho, pela sua família. E aconteça o que acontecer, as mães estão firmes do lado dos seus filhos, sempre lutando para que nenhum se perca, especialmente as mães apostólicas, que lutam para que os seus filhos permaneçam na igreja, com um profundo amor. O amor de mãe, lembrando, filhos, que o amor tem limite. O amor faz com que as pessoas, a mãe seja bondosa de coração. Lembrando, irmãos, falando em bondade, porque nós sabemos que Deus é amor, Deus é bondade. Mas Jesus, para mostrar que sim, Deus é bondade, Deus é amor, mas Ele chegou num templo certa vez, aquele templo estava profanado, porque perderam o respeito com a casa de Deus, e ali fizeram comércio. Havia pessoas vendendo animais, troca de dinheiros, isto é, cambistas. Então Jesus, cumprindo-se uma profecia que dizia, foi dita pelo profeta Isaías: o zelo que eu tenho pela casa de meu pai me consome. E ele chegou naquele momento, vendo aquele total desrespeito pela casa de Deus, ele chegou com atitude
expulsando aqueles comerciantes e dizendo: a casa de meu pai é casa de oração, e vós a transformastes num covil de ladrões. Aí está o limite do amor. Isto é, ali Jesus mostrou que Deus é bondade, sim, Deus é amor. Mas Deus não é ingênuo. É por isso que, falando das mães, as mães é bondade, é amor, mas as mães nunca podem ser ingênuas. Bondade sim, mas ingenuidade não. Fazer de conta que não está vendo, não sabe de nada, passar a mão na cabeça dos filhos. Não, irmãos. O reino dos céus, ele é movido por amor. É por isso que no reino dos céus existe disciplina. A disciplina é que valoriza a doutrina. A doutrina sem a disciplina não tem valor. É por isso que nossa igreja é a igreja apostólica da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, por causa da disciplina. Aqui no livro Rainha das Flores, a Santa Avó Rosa dizendo: Jesus me orienta, dizendo-me que não é com agrado que se salva, não é com agrado que se salva almas, mas sim ensinando a disciplina aos fiéis, pois a obediência com amor torna a criatura fiel, digna da real salvação. É por isso, irmãos, que a igreja mantém a disciplina, é a disciplina que salva. Quando nós obedecemos por amor, porque a obediência por obrigação não tem valor também. Só tem valor quando nós obedecemos por amor. Agora, conforme eu estava dizendo, no reino de Deus sempre foi colocada uma pedra para estar à frente. Jesus mesmo foi uma pedra. O profeta Isaías, ou seja, o rei Davi, no Salmo 118, ele disse: a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como pedra angular, como pedra principal, como pedra fundamental, que foi Jesus nosso Senhor, que foi rejeitado. Nós vemos no Apocalipse também, no capítulo 2, verso 17, que ao vencedor, ao que vencer, dar-lhe-ei a estrela da manhã, isto é, receberia de presente uma estrela. Tem um hino cantado, Estrela da Manhã, que fala a este respeito. E também está dizendo: e dar-lhe-ei também uma pedra branca, isto é, uma rocha, sempre estaria à frente da igreja, que seria o sustentáculo. É por isso que Jesus disse que o Filho de Deus precisa construir a sua casa numa rocha. Não foi assim que Jesus diz: Pedro, tu és pedra, tu és rocha, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E hoje a igreja está edificada numa rocha poderosa, é a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Aquele que crer, que confiar, que
obedecer os ensinos desta igreja, jamais será decepcionado. Porque o objetivo, irmãos, desta igreja é conduzir almas para os céus. E nós observamos quando está citado a respeito da Nova Jerusalém, que São João viu uma cidade, foi-lhe mostrado uma cidade, a cidade santa. A cidade é povo. O Santo Irmão Aldo mostrou que a cidade é a igreja apostólica. Nós temos o hino que diz: essa igreja veio dos céus. Então, está dizendo, e que nesta cidade tinha a glória de Deus, e a luz dessa cidade era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe. Jaspe por quê? Porque é uma pedra que reflete luz, ou como cristal resplandecente. Então é assim, irmãos, a igreja, ela é formada de pedras, vamos dizer, Pedros. Cada um tem que se colocar como um Pedro. São Pedro, por exemplo, foi um exemplo que Jesus disse: tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Só permanece nesta igreja aquele que se tornar rocha firme, que construir a sua casa na rocha, que tem esta fé verdadeira, esta convicção na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Naturalmente, para ser rocha, tem que ter amor. E aquele que ama obedece em tudo quanto a igreja ensina, porque a santificação é o resultado da obediência à doutrina e à disciplina da igreja apostólica. E à medida que nós vamos buscando o conhecimento da doutrina, mas conhecimento sem amor não tem valor. Não adianta eu ficar lendo, relendo as escrituras sagradas, mas não ter amor, não buscar amor. Esse amor está onde? Onde que eu tenho que buscar? O coral canta um hino que fala deste amor, desta fonte de amor, que diz: bendita e santa Vó Rosa, inesgotável fonte de amor. Eles são fontes, e aquele que tem sede tem que ir à fonte, tem que buscar nesta fonte de amor. Se apegar a cada dia, lembrando, irmãos, que o reino de Deus é buscado. Nós temos que buscar este reino continuamente em nossa vida, se nós quisermos permanecer nele, visto ninguém permanece no reino de Deus por obrigação, ninguém é obrigado. Quem quiser permanecer tem que buscar a cada dia, a cada momento, esta firmeza espiritual, esta convicção, pedir, suplicar, orar, clamar, buscar força. Assim nós vamos alcançando este brilho, esta luminosidade, este esplendor que todo filho de Deus precisa ter, como rocha lapidada, que passarão a refletir luz, uma luz que será projetada do seu interior para o seu exterior. O nosso irmão Aldo disse em um dos nossos boletins no ano de 2013, me ajudem a iluminar este mundo, porque estava faltando luz no seu povo, estava faltando seriedade. E devemos lembrar que no reino de Deus,
Para seguir o reino de Deus precisa haver seriedade para permanecermos no reino de Deus. E vivendo assim, com esta firmeza, chegará o momento que nós teremos a oportunidade de ouvir a voz de Jesus, que dirá aos santos, aos humildes, aos bons de coração: vinde a mim, benditos de meu Pai. Eu convido a igreja para se colocar em pé. Nós vamos cantar o hino de número 107, Glorificação. Agora todos têm a oportunidade de fazerem suas orações. Lembrem, irmãos, que o que o reino dos céus tem é para dar, é para conceder. E a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, como eu estava dizendo, são fontes inesgotáveis. E eles têm o prazer de conceder, de alcançar a todos. Por isso, irmãos, podem pedir, façam suas orações.
Amém. Vamos cantar o hino do inário de número 208, Espírito de Amor. Quero estar sempre ao teu lado, quero servir-te com todo amor, ter meu espírito sempre adornado com tua unção, meu Consolador. Quero ser santificado para merecer tua inspiração e ter sempre ao meu lado a bênção santa do teu sucessor. Adoro-te, minha santa rosa, és a razão da minha vida, minha Mãe poderosa, somente para ti eu quero existir, para glorificar o teu poder no meu viver. Santa Rosa, amada, meu Consolador, minha rainha adorada, meu Espírito divino de amor. Eu quero agradecer a todos os irmãos pelo seu silêncio, pelo seu carinho por esta igreja e que continuem firmes neste santo caminho, irmãos. Eu convido os que estão assentados e que puderem que se coloquem em pé para nós encerrarmos a nossa reunião com uma oração. Que todos se coloquem em sentido de oração, de mãos levantadas aos céus, de preferência os olhos fechados para não se distraírem, com suas cabeças curvadas. Eu vou orar. Ó Santíssimo, bendito e poderoso profeta, Santo Irmão Aldo, nós chegamos ao final da nossa reunião de oração aqui na tua congregação de Curitiba e somos gratos ao Senhor, Santo Irmão Aldo, pois contamos com a tua presença, a tua unção e inspiração divina para os atos desta reunião e nós te agradecemos, te exaltamos, ó Santíssimo Profeta bendito de Deus, o nosso Pai. E rogamos ao Senhor e à Santíssima Vó Rosa que neste momento, manifestando o poder de Deus e do Espírito Santo, estendam as vossas mãos sobre estas pessoas cujos nomes estão nesta caixa de pedidos de oração. O Senhor, com a Santa Vó Rosa, conhece os pormenores da vida de cada um, sabe o que eles precisam e conforme a medida do amor de cada um, já estão concedendo. Se porventura houver alguém que está num leito de um hospital ou mesmo em casa acamado, que lá esteja o anjo protetor, dando alento, dando força, dando bom ânimo, também abençoando e ajudando as pessoas que estão cuidando destes doentes. Também, Santa Vó Rosa, eu lembro, se porventura houver alguém que está
aprisionado numa penitenciária, mas que estão arrependidos, que clamam por misericórdia, por uma nova oportunidade, que possam ser resgatados, que lá esteja o anjo protetor, dando-lhes a liberdade interior, ainda que continuem prisioneiros externamente. Também eu suplico-lhes, ó Santa Vó Rosa, ó Santo Irmão Aldo, as bênçãos para esta congregação de Curitiba. Ajude esta congregação para que possa ser uma comunidade de Pedros valentes, corajosos, determinados, mesmo diante de lutas difíceis, de tormentas, e não venham a se desanimar por nada, mas que continuem firmes, dando o seu bom exemplo de fé, de amor, de firmeza, lutando por este nome, o nome mais lindo que alguém pode ter ainda vivendo nesta terra, que é o nome de fiel apostólico da Senhora e do Santo Irmão Aldo. Queridos irmãos e irmãs, recebam neste momento a preciosa bênção que lhes concede a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Bênçãos que estão sendo distribuídas em nome de Deus nosso Pai, do seu divino Espírito Santo, em nome de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima e de todos os santos e anjos dos céus. Vão em paz. E que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo lhes acompanhem. Amém. A paz do Senhor a todos e até uma outra oportunidade.